Bem, boa noite, queridos amados irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva, seja a nossa paz. Mais uma vez, um motivo de alegria para nós participarmos deste encontro maravilhoso entre irmãos, entre amigos. Afinal de contas, ser convidado para fazer uma exposição espírita é algo de privilégio, eu sempre falo isso, né? Afinal de contas, nós temos que estudar, temos que buscar um tema, nos debruçar sobre um tema, e a gente fica feliz pelo SESI que nos dá essa oportunidade de poder falar uma vez por mês para essa casa maravilhosa. Gratidão do coração para com todos vocês. E hoje nós escolhemos esse tema, dentro de vários temas, do qual nós já tratamos, já falamos, que é a missão do homem inteligente na Terra. Como todos vocês podem observar no slide. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né, o Espírito Protetor, Ferdinando, essa psicografia foi realizada em Bordeaux, no ano de 1862, e o nosso querido mestre leonês, Allan Kardec, coloca ela no Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de mostrar para nós, né, as nossas responsabilidades aqui no planeta Terra. E quando fala-se de missão do homem inteligente na Terra, nós não poderíamos jamais deixar de fazer uma análise no atual momento que nós estamos passando. Nós estamos no ano 2022, né? E a gente observa o quanto, né, a humanidade ela se desenvolveu, né? E essa mensagem aqui ela foi trazida no ano de 1862, quer dizer, aproximadamente 160 anos, aproximadamente. E a gente, fazendo um balanço desses últimos 160 anos, o progresso no que tange com a relação ao intelecto do homem, ela foi muito grande esse tempo todo. Olha só, no passado, nós, ao nos comunicarmos, precisaríamos estarmos em algum local físico. E quando estávamos nesse local físico, mal tínhamos uma caixa de som para colocar um som que chegasse ao ouvido de todos aqueles que estivessem assistindo uma exposição. Não tínhamos um slide como nós temos hoje, interativo. Então, são coisas assim tão simples que o homem conseguiu, através da sua inteligência, trazer para este planeta e que, lamentavelmente, o próprio homem não consegue ainda observar o quanto, né, que ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento do planeta, da sociedade como um todo. E falar sobre a missão do homem inteligente na Terra, para nós, é algo que vai despertar cada vez mais esse nosso compromisso, esse nosso propósito, que cada um de nós que está nessa sala aqui, cada um que, porventura, vai assistir essa exposição algum dia, possa compreender e entender do seu papel aqui, agora, no planeta. E para a gente começar, né, aqui a gente sempre coloca a questão do celular aí, quem tiver com o celular, colocar no silencioso, para não perturbar a exposição. Né? Bem, e a gente vai começar a nossa exposição justamente com essa mensagem aqui, que vai nos trazer os conceitos do que significa, né, justamente esse texto, Missão do Homem Inteligente na Terra. E aqui a gente traz o conceito da missão, do latim missione, que significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência.
E aí, bastante importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque, às vezes, a gente, eu vejo muito isso ser falado nas casas espíritas, qual seria a minha missão? Não é? Haja visto que a gente sempre tende a relacionar a nossa missão, em particular, com a missão dos grandes missionários, como um Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como uma Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e por aí vai. Ou seja, a gente tende a fazer uma relação dessa missão nesse aspecto de grandeza, nesse aspecto de abrangência a maior possível. E no conceito, a gente destaca fazer algo, ou seja, alguma coisa que porventura nós realizarmos, né, em prol de alguém fazer algo, em prol de um familiar, em prol de um amigo, de um desconhecido, fazer alguma coisa em prol de nós mesmos, algo que possa ser verdadeiramente útil, a gente começa a ver que faz parte dessa missão que nos confere no nosso dia a dia. E aqui eu lembro Jesus em Lucas, quando o mestre nos diz: se vós ainda não conseguem fazer as pequenas coisas, por que estáis, né, agitado, está tão preocupado para fazer as grandes coisas? E assim são questionamentos que a gente tende a querer trazer para aquela pessoa que pergunta qual é a minha missão. Então, o questionamento vai de encontro. Faz algo para alguém, não é? Cria os teus filhos, se porventura você é pai ou mãe, da forma que o pai te confiou aqui no plano. Então, tu estás cumprindo a tua missão. Então, olha só que bastante interessante. Ou seja, todos nós, no fundo, somos missionários. Aí a gente tende a querer, às vezes, a diminuir e dizer que nós somos tarefeiros, né? Que nós temos tarefa. Mas, na verdade, cada um de nós temos a nossa missão. Tá? O outro conceito é a definição do homem. Do latim homem, qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta maior grau de complexidade na escala evolutiva, o ser humano. E aqui a gente destaca maior grau de complexidade. E realmente a gente observa o quanto nós somos complexos, né? O quanto o ser humano dificulta, né, as coisas no seu dia a dia. Ou seja, por esse grau de complexidade, é lógico que a gente faz essa associação de uma forma até, vamos dizer, de uma forma leve, para que a gente possa despertar que realmente as coisas são mais simples do que a gente imagina. Mas como nós, né, a própria definição de homem fala que é uma espécie de animal que apresenta o maior grau de complexidade, e realmente a gente observa que no que tange a associação da missão com o homem, a gente tende a querer criar uma certa complexidade nesse processo, nessa associação. Tá? E aí eu volto sempre para essa tecla, né? Quanto, né, a gente se realmente começar a fazer as pequenininhas coisas com simplicidade, né? Sem nos envaidecermos, sem orgulho, né? Aí a gente começa a ser um ser humano verdadeiramente, né, com um grau de complexidade, por toda a nossa estrutura física, mental, espiritual, né, que nós já sabemos, já conhecemos, mas, acima de tudo, esse grau de complexidade através do sentimento por excelência, que é o amor. E aí a gente começa a cada vez mais, né, trabalhar essa virtude maravilhosa que se chama humildade. E aí a gente também vai trazer o conceito de inteligência. O que é inteligência? Do latim intelligentia, faculdade de aprender, aprender ou compreender. Né? Então, nós trouxemos 3 conceitos: missão, inteligência e homem. Né? Já visto que o tema que nós vamos nos debruçar é missão do homem inteligente na Terra. Tá? Então, eu preciso fazer alguma coisa, né,
com um grau de simplicidade, né? E com esse movimento aprender e compreender e cada vez mais crescer, tá certo? De uma forma mais simples possível. Mas aí a gente, continuando, nós vamos lá no Evangelho trazer aquela parábola que todos nós já conhecemos, que é a parábola do talento, né? E lógico, nós vamos adiantar um pouquinho sobre a parábola do talento, até porque a exposição não é sobre a parábola dos talentos, né? Mas vamos trazer algo bastante importante da parábola dos talentos para mostrar a nossa responsabilidade aqui na Terra. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Tem algo bastante importante nesse início dessa parábola, que seria o tema aqui, segundo a sua capacidade. E aí ele deu 5 talentos, ou seja, ele deu talentos. Ou seja, significa o quê? Que independente de onde nós somos, onde nós estamos, né? Independente de vários conceitos que o homem, no seu dia a dia, cria, né? De toda essa complexidade que a gente acaba vamos dizer assim, colocar, né, como rótulo para nós mesmos, independente disso, todos nós temos talento. É óbvio que, pela própria parábola, uns têm 5, outros 2, outros 1, né? E outros nenhum, não. Todos nós temos algum tipo de talento, segundo a nossa capacidade. E se nós temos determinada capacidade, significa que a gente precisa o quê? Partir imediatamente, né? Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Bem, a parábola do talento. Recebeu 5, ganhou 5 outros. Recebeu 2, ganhou outros talentos. Receberam um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu homem. Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Isso aqui seria um resumo dessa parábola. Então, a grande questão, nesse momento, associando a parábola do talento à missão do homem inteligente na Terra, qual é a nossa grande dificuldade em não querer justamente multiplicar esses talentos que nós recebemos? Qual é essa grande dificuldade? Por que que nós escondemos esse talento? Por que nós escondemos esse talento? É uma questão que cada um de nós precisamos fazer uma reflexão a respeito. É óbvio que, uma vez provocado com este questionamento, nós tendemos, às vezes, não querer aceitar e achar que nós já fazemos, né? Até alguns falam assim, eu já faço até demais, né? Uns pela questão financeira, outro pela questão com relação ao seu crescimento intelectual, seu crescimento literário, por aí vai, né? E cada um de nós tendemos a ter alguns pensamentos com relação a esse tipo de fazer algo no nosso dia a dia. Mas, na verdade, no fundo, nós temos uma grande tendência a esconder os nossos talentos. Essa é uma grande verdade. Porque quando a gente faz uma reflexão com o caminhar de Jesus aqui na Terra, e na maioria lá nas Escrituras, a gente observa praticamente em 3 anos da vida do mestre, de 30 a 33 anos, as informações mais intensas do Evangelho, o mestre ele não para um instante e ele nos deixou esta boa nova maravilhosa para nós. E nós, né? Passa o dia, entra o dia, termina o dia e por aí vai. E às vezes a gente tende a fazer uma pequenina ação ali, acolá, e a gente já se enche, né, de orgulho com esse tipo de atitude que tomamos, achando que nós não escondemos, né, esse nosso talento.
Mas quando a gente faz esse comparativo com esses grandes missionários e a gente traz a missão do homem inteligente na Terra para fazer algo, a gente observa que esse fazer algo nosso, ele tende a ser tão inexpressivo, que tende, na grande maioria das vezes, estar relacionado a nós escondermos verdadeiramente aquele propósito do qual nós viemos realizar aqui no planeta. Mas a gente tende a querer se comparar com aquele que não está nem aí, né? A gente sempre tende a fazer essas comparações. Ah, mas eu já faço pelo menos isso. Mas aquele outro... E aí eu lembro de Jesus, quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, o que te importa? É bem interessante o mestre, né? Ele sempre nos ensina. O que a gente importa com o outro, se o outro faz, se o outro deixa de fazer, né? Então, é algo que a gente precisa fazer uma grande reflexão a respeito disso. Bem, continuando. Parábola dos talentos. Passado longo tempo, 5 talentos, mais 5 que ganhei. Respondeu no amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confer-te-ei muitos outros. Compartilha da alegria do teu Senhor. Mateus 25, 14 a 30. Ou seja, aquele servidor verdadeiramente bom e fiel, né, com pouca coisa que foi confiada pelo mestre, conforme a parábola, né, ele vai o quê? Entregar muitas outras coisas. E aí é que a gente tem que começar a nos perguntar, será que eu sou um servidor bom e fiel com o pouco talento que eu tenho? Eu, nessa encarnação, no caso do Silvio, né, os meus conhecimentos estão voltados para a engenharia elétrica. E aí, quando eu faço essa reflexão numa abrangência total, eu pouco fiz, eu quase nada fiz nessa área. Aí eu fico me perguntando, nossa, quantos anos estudando engenharia elétrica, né? O que eu poderia ter feito a mais, né, com aquele talento que o mestre me confiou? É óbvio que nesse processo existe muitos outros talentos, graças a Deus. Mas e aquele, né, que foi me confiado? E é algo que a gente precisa muito refletir sobre isso. O que recebera 2 talentos? Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ou seja, aquele que recebeu 5, que recebeu 2, ele fala bom e fiel, né? E também você for fiel com pouca coisa, e ele vai confiar-te muitas outras coisas. Ou seja, mostrando que um pode ser médico, mas o outro pode ser pedreiro. Mas a partir do momento que ele consegue fazer aquela multiplicação na medicina, ou, no caso, eu citei o nosso irmão pedreiro, ali naquele serviço maravilhoso do pedreiro, com certeza a divindade, o nosso Pai maior, vai nos confiar muitas outras coisas. E aí vem aquele caso. O que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, colhes onde não puseste. Por isso, como te temi, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. E aqui o homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifa onde não semeia e que colhe onde não pus, nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se-á a todos o que já tem, e estes ficarão cumulados de bens, enquanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde não haverá pranto, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Ou seja,
o mestre nos dá uma lição para todos nós, uma lição, uma grande sabedoria para nós, a fim de que nós possamos cada vez mais, né, multiplicar esse talento que for nos dado. Porque, caso contrário, nós vamos ser verdadeiramente aquele servidor inútil. E os espíritos, meus queridos irmãos, eles nos trazem, através dessas obras maravilhosas, o Pentateuco, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, 5 obras maravilosas. O tempo todo, em todas as obras, que filosoficamente, cientificamente e através do consolo, eles estão o tempo todo nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade. E que quando nós estivermos face a face com a nossa consciência, aí que nós vamos compreender e entender que a grande maioria de nós somos servidor inútil, quando estamos face a face com a nossa consciência. E aí é que nós vamos querer compreender verdadeiramente o que o Jesus nos trouxe com essa parábola dos talentos. Porque nós próprios, através da nossa consciência, vamos nos intitular como servidor inútil. Quem nos falam isso são os espíritos, aqueles que estiveram conosco e hoje não estão mais, que estão no plano extrafísico com uma visão muito mais ampliada do que nós. E aqui eu lembro do prefácio do livro Libertação, da obra A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, o espírito André Luiz, aonde, naquele prefácio do livro, é contada a história da lenda do peixinho vermelho, que vocês devem lembrar dessa história, né? É aquele peixinho que ele saiu daquele local, daquela zona de conforto, foi em busca de outros horizontes, encontrou outros mares, outros rios, e depois ele volta para mostrar para os seus irmãos peixinhos, que teria outro local muito melhor, onde todos poderiam desfrutar de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade. E os irmãos não acreditam naquilo, fazem, né, deboche daquele peixinho e simplesmente falam para ele ir para aquele local que eles estão muito bem aconchegados. E ele vai. E depois de um grande tempo, ele observa que houve uma grande seca e todos aqueles irmãos que estavam naquele pequeno charco vieram na lama, vieram a falecer. E aqui nós nos lembramos justamente dessa passagem, porque os espíritos estão nos dando, né, esse aviso, nos convidando para nós sermos servidor útil, e nós temamos no nosso dia a dia ser servidor inútil. Nós precisamos pensar sobre isso. E aí nós vamos justamente para aquele texto, a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites, muitos estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidade a inteligência deste planeta. Nenhum direito tem de envaidecer. Ou seja, algo que é muito pujante em nossos corações, o orgulho, a soberba, a vaidade. Lamentavelmente, precisamos repetir o orgulho, a soberba, a vaidade. E a gente acredita, lógico, cada um de nós, naquela área que escolhemos, achamos que sabemos demais, que sabemos mais do que outros irmãos. E aqui, o nosso espírito amigo vem justamente nos mostrar que esse saber tem limite. E aí a gente lembra aquele filósofo da antiguidade. Quanto mais eu penso que sei, nada eu sei. Né? Quanto mais eu penso que sei, nada sei. Ou seja, é algo que, no nosso dia a dia, nos estudos que nós participamos, nós já escutamos muitas e muitas vezes. Quanto mais eu penso que sei, mais eu sei que nada sei. Mais ou menos, é isso aí. Quanto mais eu penso que sei, nada sei. Mais sei que nada sei. Ou seja,
Mas no nosso dia a dia, nós temos uma grande dificuldade de se desvencilhar dessa vaidade, dessa soberba, desse orgulho. Ou seja, precisamos compreender que o saber tem limites. E aqui ele continua. Quais são os limites desse saber? O saber que obtemos tem limites estreitos. Se não nos for dada a oportunidade de usá-lo, ele ficará confinado a nós mesmos. Como desenvolver a inteligência se ela está ociosa? Aí eu coloquei uma observação. Há muitas pessoas que adquirem conhecimento numa determinada área, depois nunca mais usam o que aprenderam. Então, meus irmãos, quais são esses limites do saber? Né? É óbvio que, a partir do momento que nós aceitamos, né, que esse saber tem um limite e que esses limites são bastante estreitos, nós vamos começar a observar que nós vamos ficar o quê? Estagnado, né? Porque esse saber vai ficar confinado a nós mesmos. Nós não vamos conseguir o quê? Multiplicar aquilo do qual nós vamos realizar. E aqui eu lembro de uma frase da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que ela diz mesmo assim: lembre-se que talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. Isso é maravilhoso. Porque a partir do momento que nós formos verdadeiramente exemplo para o nosso irmão, para o nosso próximo, para o nosso semelhante, nós estamos multiplicando esses talentos que foi dado e confiado a nós. Tá? Agora, nós trouxemos essa pergunta: como desenvolver a inteligência se ela está ociosa? O que nós precisamos? Né? Porque muitas pessoas em determinada área, e aqui eu falo muito isso, eu penso, quando eu faço essa exposição, eu penso comigo, na minha área. Né? Nunca mais a gente utiliza aquilo que a gente aprendeu. E a gente começa a observar que a maioria das pessoas acabam tendendo para isso. Acabam indo por um lado, indo pelo outro, indo por outro lado, porque nunca estão satisfeitos com aquilo que a pessoa aprendeu. Né? Nós temos essa sede, nunca está satisfeito. É positivo? É positivo. Mas nós precisamos o quê? Aproveitar aquele conhecimento o tempo todo para justamente utilizá-lo em prol de os nossos semelhantes. E aí vem a grande questão: devemos nos envaidecer do que sabemos? Não. As oportunidades para desenvolvermos a inteligência numa dada direção são oferecidas pelos benfeitores espirituais. Os professores colocados em nosso caminho, ensinando-nos a elaborar conexões, relacionar causa e efeito, resolver problemas de matemática e construir máquinas. Exercitando a inteligência, ela vai se ampliando. Do simples, chegamos ao complexo. Do conhecido ao desconhecido. Porém, surgem também os desmandos intelectuais quando nos colocamos acima do Criador. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Ou seja, vou voltar aqui esse slide, né? A partir do momento que a gente entende esse entendimento, que exercitar a inteligência, que ela vai se ampliando do simples ao complexo, do conhecido ao desconhecido, né? Nós não sei se é porque houve uma pequena ligação aqui. A partir desse momento, nós vamos observando e temos que ter o cuidado, o zelo, né? O zelo justamente para não cairmos, né? E causarmos esses demandos intelectuais. E, lógico, acabamos por nos colocar acima do Criador. Essa é uma grande, vamos dizer assim, uma grande dificuldade que passa, né, o homem inteligente na Terra. Tá? É uma grande dificuldade, porque em determinado momento o homem quer se colocar acima do Criador. A partir do momento que a gente entende
né, que a gente precisa utilizar para o bem de todos. E antes dessa exposição, eu conversava com o meu filho, justamente falando para ele nesse aspecto, né, de onde nós estamos, com quem nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos, né? E, às vezes, a gente tem uma tendência a querer se preocupar muito com o amanhã. É lógico que a gente não vai ser irresponsável, né? A gente vai também ter essa preocupação com o amanhã, mas não o amanhã muito distante, o amanhã que a gente pode dizer, talvez amanhã, ou talvez na próxima semana, quiçá um mês. Mas a gente tende, às vezes, a se preocupar com um ano, 2, 5, 10 e etc. E essa preocupação, ela acaba justamente por nos tolir, né, de algumas atitudes aqui e agora no presente que nós devemos fazer. Ou seja, precisamos aproveitar exatamente esse momento agora e utilizar de todas as ferramentas que nós dispomos para o bem de todos. Essa, né, vamos dizer assim, seria uma grande chave, né, para que nós pudéssemos navegar no oceano de uma forma tranquila, independente das tempestades que, porventura, e as ondas que nós vamos enfrentar naquele oceano. Tá? Porque, afinal de contas, aonde nós estamos, com quem nós viemos, né? O que nós estamos fazendo, o nosso trabalho é desenvolver essa nossa inteligência e utilizá-la para o bem de todos. Mas aí, às vezes, a gente está justamente buscando algo, né, além daquilo que nos foi confiado. Porque, às vezes, a gente está olhando para um lado, olhando para o outro, né, e observando. E nunca antes, como nós estamos nesse momento, né, nós temos uma grande bênção aí, que é a globalização, a internet, o acesso às informações, ou seja, um prenúncio do que nós vamos nos deparar no plano espiritual, nós sabemos disso, as informações a um toque de dedo, a gente já sabe disso, e quando a gente faz essa associação, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Só que a gente acaba indo e sendo levado justamente pelaquelas algo que nós ainda temos dentro dos nossos corações negativo, a vaidade, o orgulho, a cobiça, a inveja, porque a gente olha para os outros e acha que a gente está numa situação, né? Como é que a gente diz a palavra? Aquela situação que a gente diz assim, está em desvantagem com relação ao outro. E aí a gente tende a se preocupar em demasia, e esquece de utilizar essa inteligência aqui agora para o bem do meu semelhante. Independente se eu tenho 5, 4, 3 ou 2 talentos, ou até um talento. Na maioria das vezes a gente acaba enterrando esses talentos. Tá? A missão do homem inteligente na Terra é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que poder desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardárias e conduzi-las a ele. Então, olha que interessante o que o Espírito Ferdinando nos diz. Né? Quer dizer, é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que poder desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. E aí é que aquela grande questão. O que nós estamos fazendo com essas inteligências retardatárias? Qual é o nosso papel com relação a essas inteligências retardatárias? E quando a gente fala em inteligências retardatárias, a gente não pode simplesmente desmerecer outros irmãos, né, que estão em outras situações, vamos dizer, entre aspas aqui, eu vou trazer, por exemplo, de uma profissão que a sociedade não acha mais digna ou menos digna. E a gente acaba comprando essa ideia. Mas quantas e quantos exemplos nós temos de pessoas que são simples, estão numa profissão, vamos dizer assim, intelectualmente, né, inferior àquela que nós estamos, mas, né, moralmente, mas intelectualmente em determinada outra área, pela sabedoria daquele espírito do passado,
ele tem muito mais conhecimento do que a gente. Ou seja, aquela inteligência é muito mais desenvolvida. E a gente tende o quê? Justamente por essa questão da soberba, achar que sempre nós somos melhor e aquele outro, por causa, aqui eu estou trazendo um exemplo relacionado à profissão, né? Ele é inferior a nós, ele é pior. E aí ele tem aquela inteligência retardatária com relação àquela profissão. Mas aqui a gente pode abranger essa questão da inteligência retardatária, tá? E fazer uma análise, porque mesmo uma pessoa que intelectualmente, né, aqui pela sua atividade, ela pode ter um exemplo, né? Vamos supor um médico, né? Mas acima do médico tem um pós-doc em medicina. Mas aquele médico, até naquele nível de conhecimento que ele tem, um clínico geral, por exemplo, né, ele pode, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, inclusive das outras vidas, né, contribuir de uma forma, né, grandiosa com aquele pós-doc, aquele que aparentemente é superior a ele. Então, quando a gente faz essa análise, a gente começa a observar que a nossa missão com essas inteligências retardatárias, ela não é exclusivamente com aqueles irmãos que não detêm determinado tipo de conhecimento, mas é com qualquer um irmão que esteja ao nosso lado. Por isso é que tem aquele dito popular que fala assim: ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa e tão pobre que não possa dar alguma coisa. Então, a gente observa que esse dito ele vem justamente encaixar nessa passagem, dessa missão, né, que nós temos com essas inteligências retardatárias, independente de onde nós estivermos nesse grau, né, de bonança, né, de inteligência que temos aqui. A inteligência é um instrumento para uma missão? E aí, sim, todo homem possui uma missão, grande ou pequena, no planeta Terra. A diversidade de aptidões direciona-nos ao campo de atividade que se coaduna com as nossas vocações. A escolha de uma profissão, quando bem refletida, revela os anseios divinos com relação ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Embora não exista fatalidade, há um determinismo que guia os nossos passos, fruto da nossa escolha quando desencarnado. Ou seja, todo homem possui uma missão. Todo homem possui uma missão, grande ou pequena, no planeta Terra. E essa missão, ela tende, né, a ser realizada de acordo com as nossas escolhas. E aí, às vezes, a gente está, no dia a dia, se questionando qual é a minha missão, qual é a minha missão, qual é a minha missão. Não é? A inteligência desenvolvida é um talento com finalidade útil nas mãos das criaturas para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvida, objetivando fazer com que se aproxime cada vez mais do Criador. Então, está muito parecido com justamente aquela mensagem das inteligências retardatárias. A natureza do instrumento não está a indicar que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este, último que lhe cumpre cavar a terra. Ou seja, esse instrumento do qual está à nossa disposição, né, a gente deve utilizar ele justamente para executar aquilo do qual nós vamos realizar aqui. Então, o espírito protetor, ele nos faz essa analogia com a enxada justamente para nos mostrar isso, né? Então, se a enxada foi entregue ao jardineiro, do jardineiro ao seu ajudante, está mostrando o quê? Que ele cumpre o quê? Cavar a terra. E não pegar aquela enxada para agredir o outro, né? Ou seja, nós precisamos entender e saber como utilizar esses instrumentos do qual todos nós dispomos. E aí, cada um de nós com a sua formação. Não é? Que legal, cada um de nós com a sua formação. Cada um de nós com o seu instrumento. Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Não é? Complementando já aquilo que nós falamos, o mau uso daquela enxada.
O que indica a natureza de um instrumento? Indica o fim pelo qual foi criado. Uma enxada foi criada para cavocar a terra, capinar o mato ou fazer reboco. Usada para outro fim, desviou-se de sua natureza. O que acontece quando o instrumento se desvia de sua natureza? Sofrerá correções. Em se tratando do ser humano, as correções estão fundamentadas na lei de causa e efeito. Olha que maravilha, né? Ou seja, a partir do momento que nós já temos esse conhecimento da lei de causa e efeito, e nós sabemos que nós desviamos aquele instrumento que nos foi desconfiado, a gente vai ter que sofrer correções. E aí a gente lembra do Espírito amigo, no item paciência do Evangelho, que nos chama a atenção e nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia ao seu leito. Essas correções ela vai se apresentar através da dor. E às vezes a gente não consegue compreender isso. Ora, se está se apresentando agora, mas eu não sei, se está se apresentando agora, é porque usamos aquele instrumento de forma equivocada no passado. E nós precisamos corrigir isso agora. Precisamos usar esse instrumento que nós temos agora, que nos foi confiado, de forma correta. Caso contrário, nós vamos ser alcançados pela lei de causa e efeito. Não tem como, não é? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência de seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que ele foi confiado para arrotear o terreno? Então, ele faz essa analogia e nos mostra que a gente tende o quê? A justamente destruir a ideia de Deus, né? A gente utiliza essa inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência contra os nossos irmãos, tá? Às vezes, meus queridos irmãos, volta a falar a questão do exemplo, não necessariamente com o debate de ideias, mas pelo exemplo que nós estamos passando para outros irmãos. E aí eu lembro, a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós, espíritas, que estamos aqui nessa sala, nós vamos ser muito mais cobrados do que outros irmãos, porque a nós está sendo muito dado. Não é? E não temos mais como fugir. Não temos mais como fugir. Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessarás distâncias miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, nós que estamos no movimento espírita, e olha só que nós estamos há bastante tempo, e nós estamos numa sala aqui, eu posso falar isso com muita tranquilidade, de pessoas que já labutam no movimento espírita há muitos e muitos anos, né? A gente já sabe, já escutou essa historinha demais, né? A prova mais difícil é a prova da riqueza, tá? A prova da riqueza. Mas, às vezes, a gente tende a relacionar um homem rico àqueles bilionários, àqueles milionários. Não, não, a gente não pode relacionar só esse bilionário, esse milionário, né? Quando a gente olha em volta da gente, eu aqui, por exemplo, quando eu olho aqui um computador bonito, belo, um microfone, uma câmera, né? A internet, se a gente pesquisar agora no Google, quantos irmãos não têm internet aqui no Brasil? Eu não vou botar nenhum planeta. Nós somos ricos. E como somos ricos, materialmente falando? Né? E se nós não utilizarmos essa prova como devemos utilizar, nós já sabemos, né, que vamos atravessar existências miseráveis e cheias de humilhações, até que a gente aprenda a utilizar esse instrumento que Deus nos confiou. Não adianta a gente ficar pensando, não, mas eu faço um pouquinho ali, eu faço um pouquinho ali. Basta a gente se lembrar de Santo Agostinho. Faz como eu fazia quando eu estive na Terra. À noite, faz uma análise do que foi que tu fez durante o dia. A gente vai observar que realmente a gente está atrasado. E como nós estamos atrasados? A inteligência pode destruir a ideia de Deus? Não. Se a inteligência é a criação de Deus, como pode se insurgir contra o seu Criador?
Isso aqui são justamente para aqueles que na soberba, né, e na ascensão material que acontece no seu dia a dia, acabam esquecendo justamente, né, de Deus. E quando eu lembro do primeiro mandamento que o mestre nos fala, né, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a gente jamais pode se afastar da divindade. Só que no nosso dia a dia a gente tende a deixar Deus do lado. Apesar de que muitas das vezes a gente traz, né? E aí eu lembro daquele mandamento, não tomar o santo de Deus, né, em vão, é mais ou menos isso. A gente acaba fazendo muito isso no nosso dia a dia. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, Deus para cá, Deus para lá, Deus para lá. Mas aí eu lembro de Jesus, quando eu estiveste nu, tu me vestiste. Quando eu estava doente, preso, tu foste me visitar. Quando eu estava com fome, tu me deste de comer. Quando eu estava com sede, tu me deste de beber. A cada um desses que vós fizeste a mim, fareis. A inteligência é rica de mérito para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então, às vezes, a gente discute muito aqui, né? Inclusive, esse ponto aqui é um ponto bastante sensível aos espíritas, é um ponto bastante sensível aos espíritas, porque Emmanuel nos diz que a maior caridade com a doutrina espírita é a divulgação da doutrina espírita. Lamentavelmente, nós nos preocupamos demais em divulgar a doutrina espírita, mas divulgar através das palavras. Mas a gente não fala de divulgação só com a palavra, não é? A gente precisa da obra. E aí Paulo nos diz, a fé sem obra, ela é morta. Então, nós precisamos pegar no cabo da enxada. E a melhor forma de divulgar a doutrina espírita é com o nosso exemplo do dia a dia. Assim nós vamos divulgar a doutrina espírita. Eu nunca me esqueço, uma vez eu encontrei em São Luís, um casal, um chileno e uma colombiana. Eles andam o Brasil, estavam andando o Brasil de uma bike, numa bicicleta. E com a pandemia, eles pararam em João Pessoa e ela teve um filho. E eles andam, eles dois com esse filho, né? E quando a gente estava conversando, eu querendo saber como é que era aquela viagem deles, como aconteceu, etc, etc. Por algum motivo, chegamos e o rapaz perguntou se era espírita. Eu falei, sim, sou espírita. Pois ele deixou, se afastou, veio sentar do meu lado e começou a conversar comigo e falou mesmo assim para mim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu adoro conversar com os espíritas, porque os espíritas são os que mais trabalham a caridade. Eu digo, é mesmo? Ele é. Eu digo, rapaz, trabalha ou fala da caridade? Porque tem uma diferença, né? Fora da caridade na salvação. Caridade para cá, caridade para lá. Não, Eu digo, rapaz, é verdade, né? Fala-se muito sobre isso. Mas hoje eu tenho um entendimento que a gente fala muito mais do que trabalha. É mesmo? Eu digo, é. E aí eu lembro, aí vocês vão dizer assim, mas Silvio, será que é? É verdade. Eu lembro que lá em São Luís, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente tem alguns trabalhos com irmãos em situação de rua, vocês sabem disso, e quando a gente chega, que um irmão daquele quer sair da rua, pasmem, não tem um local, né, um centro espírita, uma instituição que se fala que é de espírito. Eu conheço 7 instituições que são de irmãos evangélicos e uma de irmão católico, que são os franciscanos. Aí eu fico perguntando, mas afinal de contas, qual é o trabalho que a gente verdadeiramente faz? Né? Bem, mas a missão do homem inteligente na Terra nos diz que se a gente tem um talento, a gente tem que empregar daquela forma. Então, é porque verdadeiramente os espíritas têm esse um talento, né? Ou 2 talentos, ou 3 talentos. Porque esses outros irmãos têm muitos outros talentos e estão empregando de uma forma mais pungente. E aqui eu lembro do nosso querido Inácio Ferreira, muitos não gostam, outros gostam de Inácio Ferreira. Eu, particularmente, analiso as suas obras e aproveito e faço alguns comentários. Quando ele nos fala que lá no Hospital Esperança, do plano espiritual,
se não me engano, 70% dos irmãos que estão naquele hospital são dirigentes de espírita. Dirigentes de espírita. Ou seja, nós precisamos empregar bem a nossa inteligência. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avançasse. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Isso aqui é uma grande verdade. O trabalho, o labor, nos ensina isso. Eu sei que muitos aqui sabem disso. Quem vai nos hospitais, lá nos rancenianos, né? Nos asilos, nos orfanatos, nosso trabalho com nossos irmãos em situação de rua, porque quando a gente observa um irmão daquele que tinha tudo e de repente não tem nada, está naquela situação, né? A gente se pergunta o que aconteceu para lhe ser retirado tudo que foi concedido no passado. E por que que nós somos privilegiados e que não vai acontecer com a gente? Né? É uma grande pergunta que precisamos fazer. Será que não vai acontecer comigo? De um dia eu estar na rua? De um dia eu ir para o asilo? De um dia eu ir para o hospital? Será que não vai acontecer, meus irmãos? Então, que a gente faça essa reflexão a respeito disso. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Ou seja, nós acusamos a tudo e a todos, inclusive a providência. Acusamos o vizinho, acusamos o governador, o presidente, o deputado, o vereador, o familiar, o movimento espírita, o dirigente espírita, né? O padre, o pastor. Mas se esquece, né? Que, na verdade, é apenas a nossa incúria. Tá? Allan Kardec, bem aqui é uma mensagem de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causa atuais da aflição. E aí nós estamos, né, chegando ao final com essa mensagem do nosso querido Chico Francisco Cândido Amor Xavier. Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse, bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo, certa vez, a dar graça ao Pai, ter ocultado os segredos dos céus aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga, mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Chico Xavier. Então, meus queridos irmãos e amigos, que nós façamos uma reflexão sobre a missão do homem inteligente na Terra. Nós precisamos da inteligência, sim. Nós precisamos utilizar a inteligência, sim, mas nunca esqueçamos o benefício do nosso semelhante. Muito obrigado, muita luz, muita paz, muita alegria. Valorizemos a nossa existência, apliquemos todos os nossos recursos pessoais no agradecimento de nossa inteligência, a fim de melhor servir aqueles que nos rodeiam. Paz a todos. Muito obrigado pela disposição de vocês em poder nos assistir e que esta mensagem maravilhosa ela possa ecoar em nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais sairmos da nossa zona de conforto em direção aos filhos do Calvário, como Jesus nos chama a atenção. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, meu querido irmão Silvio, pela sua prestimosa colaboração, pela sua elucidativa palestra. Né? Nós só temos
agradecer e dizer que estávamos saudosos desses ensinamentos, haja vista que o companheiro não pôde estar conosco em dezembro por razões relevantes, motivo de transferência de residência, nós compreendemos bem, tá? E rogamos a Deus que o abençoe nesse novo tentame, nessa nova localização, na nova tarefa que o amigo se entrega junto a esse novo centro espírita, ao qual está se congregando atualmente, e que possa dar sequência às atividades que vinha fazendo habitualmente no Ivone Pereira. Tá? Mas o amigo já sabe também que antes do encargo que já lhe foi anteriormente conferido por Raimundo de fazer a nossa prece final daqui a pouco, né? Nós temos sempre algumas apreciações ou alguns questionamentos a serem feitos ao palestrante. É uma forma de complementarmos e de nos esclarecermos com aquilo que ele possa também trazer-nos como um plus. Né? Então, eu estou liberando a palavra para aqueles irmãos que queiram fazer alguma apreciação sobre a palestra do nosso querido irmão Silvio ou sobre, eventualmente, algum questionamento que tenham a fazer ao querido irmão. Olha, eu não quero fazer nenhum questionamento, só quero parabenizar, que foi excelente a palestra e muito gratificante ter assistido, viu, essa palestra, o aprendizado foi bem interessante. Muito obrigada, viu, Silvio? Obrigado, Raquel. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Fico feliz de contribuir de alguma forma, né? Agradeço mesmo do coração. Falar para o nosso querido Edilson que nós estamos aqui, mas nós vamos apurrinhar lá no SESIC, quando formos lá no Maranhão daqui a um mês, 2, sei lá. Não vou ficar aqui o tempo todo, não, viu? Aqui é alguns dias, né? Nós estamos trabalhando no projeto Formiga na Estrada e a gente não vai parar, se Deus quiser. Vamos estar aqui, ali, acolá, não importa onde, né? O trabalho é importante. E, Raquel, essas suas considerações é importante para a gente cada vez mais nos dedicarmos, cada vez mais. Obrigado. Sim. Pois é, eu gostei muito, bem interessante mesmo, e é bom, porque a gente precisa fazer essa reflexão, porque a tendência da gente é se acomodar, e realmente a gente precisa fazer mais, né? Demonstrar. São Pedro disse, né, que a fé sem obras é letra morta. Ele fala isso na primeira carta dele, São Pedro. A gente tem que dar o exemplo. A melhor forma da gente educar nosso semelhante é dando o exemplo. Então, assim, a tua palestra, realmente ela toca muito nesse aspecto. É isso. Mas obrigada, foi muito bom porque serviu para essa reflexão. O Silvio, eu peço a palavra também, depois da Raquel. Pode falar, professor. Boa noite. Isso. É só agradecimento, grande Silvio. Você é uma pessoa estudiosa, já vem se dedicando muito ao espiritismo e tem uma experiência grande. E essa experiência foi hoje demonstrada nessa palestra, que você sabe, e que é muito importante para nós. E eu aproveito a oportunidade de dizer a você uma das coisas assim que é pertinente ao ser humano, é exatamente a camada paracortical do homem, que dá a ele essa condição de pensar, de raciocinar. E praticamente ele se diferencia de animais inferiores, né?
porque exatamente é capaz de pensar, é capaz de ter uma conduta do tipo que você nos orientou aí durante a sua palestra. Por isso, eu fico muito agradecido. Tenha um bom sucesso lá no sua nova localidade de morada e de trabalho. E eu sei que você continuará sendo feliz. Obrigado. Obrigado, professor, pelas suas considerações. Fica feliz, né? Mas a gente sabe que a gente da Terra tem que, né? Não pode parar, né? E aqui a nossa ideia é não parar, não aqui como por aí também, né? Daqui a pouco estarei por aí com o senhor. Obrigado aí pelas considerações, professor. Eu quero dizer algumas coisas. Silvia, é sempre um prazer te escutar, certo? Você deixa sempre sempre corresponde à expectativa, tá? E dentro do que foi colocado, eu diria até que o homem inteligente, tá? Sim, ele constrói Deus, que diante de de tantos fatos, né, em que não foram feitos pelo homem, tá? Naturalmente deduz-se, tá? Da existência de Deus. E eu assisti um filme ontem, chama-se Um Dia Lindo na Vizinhança. E o ator principal, do relacionamento com as outras pessoas, ele faz muito a prática da caridade, tá? É com um ator muito conhecido, chama-se Tom Hanks, tá? Eu gostei muito, tá? Eu acho que ele ilustra muito essa prática, tá? Inteligente, tá? Na caridade, tá? E voto de sucesso aí para você nessa nova missão aí que você abraçou. Grande abraço. Obrigado, meu querido Robert. Obrigado, Robert. É sempre bom escutar suas palavras, né? Realmente a gente quando falar dessa questão relacionada à inteligência, a gente sabe que não é fácil, porque justamente acaba mexendo muito com nossos brilhos, né? E esses brilhos estão relacionados justamente à nossa vaidade. Mas é um assunto que a gente precisa tocar, né? É um assunto que está na obra, né? E se ela está na obra, não é por acaso, é porque é para nos chamar a atenção. E quando a gente encerra essa exposição com essa mensagem do querido Chico, né? Ele fala que Jesus não disse bem-aventurados inteligentes, né? E certa vez deu graças ao Pai para ter ocultado o segredo dos céus aos sábios inteligentes. Quem cá pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se erga, mas quem cá pela inteligência não se sente caído. Ou seja, é a questão do orgulho, né? Então, é um tema que precisamos tocar, né? E que ele é muito caro a nós espíritas. Essa é a grande verdade. E não tem por que nós fugirmos disso, né? Não tem por que nós fugirmos disso. Eu faço como a gente diz no interior, a gente tem que colocar a viola no saco, né? E sair de mansinho para o trabalho. Obrigado, querido. Muita paz. Boa noite, Silvio. Também quero fazer um agradecimento pelo tema, pela bela exposição. E a gente nota que toda vez, aliás, todo mês, né? Você sempre dá um empurrãozinho para a gente para ir ao encontro do trabalho, para fazer aquilo que o Mestre Jesus nos solicita e a própria doutrina nos informa, né? A gente está meio parado, chega a dar uma cutucadinha aqui para a gente balançar e aí começar a colocar em prática os conhecimentos que a doutrina nos capacita. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre isso aqui, com relação ao tema exposto, né? Nós sabemos que a inteligência, todos nós a trazemos, mas ela está ali, latente, carecendo de meios para que essa inteligência se desenvolva.
aqui no nosso sistema, por exemplo, nós devemos tê-la do ambiente que nós estamos, do planeta Terra, no nosso sistema solar, etc. As leis que compõem esse sistema, as físicas e as extrafísicas, e as leis extrafísicas. As leis físicas, nós sabemos que elas estão compostas no conhecimento da matemática, da química, biologia, física, etc. E a extrafísica, através das religiões. E, ao meu ponto de vista, a doutrina é a que mais nos conecta com esse lado extrafísico, com tudo que ela nos traz, né? Mas eu ainda vejo um problema muito grande com relação ao desenvolvimento do conhecimento do planeta, que é a questão, né? Ainda ela não é gratuita completamente, ou quando se tem, ainda é muito relapso, não é feito com muita propriedade. E a minha pergunta é assim, será que nesse momento a inteligência dos homens inteligentes na Terra está realmente sendo de acordo com o que esse tema foi exposto? Porque tudo que se produz através da mente, né, só se transfere para outra através de vultuosas somas de valores, né? E nós passamos nesse momento aí a capacidade de estarmos interagindo as nações uma contra as, em favor das outras, que seriam compartilhar o conhecimento, e isso através de produção de medicamentos, uma vez que passamos esta pandemia. Meu amigo ainda acha que o homem inteligente nesse momento está fazendo o que esse tema produz? E eu gostaria que produzisse? Obrigado, Raimundo, pela contribuição, pelas considerações. Quem sou eu para responder essas perguntas assim, né? Mas vou tentar, de alguma forma, né, expor aquilo que, com base, inclusive, na exposição, né, que a gente pensa a respeito. Eu sempre lembro de uma passagem do Evangelho, eu diria assim, o Evangelho tem todas as respostas que a gente precisa, né, para o nosso questionamento. E Jesus, ele é muito claro lá, quando ele diz assim, ó, o escândalo é necessário, mas ai de quem provocá-lo, né? É óbvio que sabemos que os homens, né, de grande inteligência, né, apesar de que nós aqui que estamos, vamos dizer, distante deles, né, nesse aspecto de inteligência em si mesmo, às vezes a gente pensa que eles não estão fazendo algo, né, eu não sei se a tua colocação, eu vou ver se eu entendi bastante, né? Talvez não pense que eles estejam fazendo algo. Ok, então a gente está primeiro querendo trazer a questão dos homens que têm uma inteligência diferenciada, né? Então vamos pegar um exemplo, Bill Gates, Steve Jobs, vamos pegar o Elon Musk da vida. Eu posso considerar esses aí, né? Da atualidade. Só que a gente, às vezes, observa de vez em quando, né? Entre linhas, né? Por exemplo, o Bill Gates, ele já doou bilhões e bilhões de dólares para entidades sem fim lucrativo. Olha que benefício ele fez. Esse benefício, o que nós estamos trabalhando hoje aqui, nesse momento, foi através do nosso querido Bill Gates, né? Se não fosse ele, nós não teríamos aqui esse sistema. Ou teríamos. Aí eu lembrei de Allan Kardec, né? Se Allan Kardec não tivesse realizado essa obra, o que os espíritos disseram para ele? Não tem problema, vai aparecer outro que vai realizá-la. Ou seja, cada um de nós assumir a nossa responsabilidade, né? Agora, aqueles que não estão assumindo, utilizando a sua inteligência verdadeiramente, como deveriam utilizar, é o que a mensagem, o nosso espírito amigo nos fala, né? Vai vir em outra encarnação, com humilhação, com dificuldade, na miséria e por aí vai. E aqueles que estão passando isso hoje, porque estão sendo deixados ao léu justamente por esses homens da inteligência, foram esses que lá no passado não fizeram corretamente com a sua inteligência. Mas, como tudo é gradativo e como tudo está certo, tudo está acontecendo, né? Com a bênção do Pai, cabe a nós assumir a nossa responsabilidade. A partir do momento que cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai começar a ver que o momento são chegados
nós estamos passando por esse momento, né, essa transição planetária, e como o nosso querido, eu lembro, foi Bezerra de Menezes que fala isso, né? Enquanto uma lágrima estiver derramando aqui na Terra, eu não quero sair desse planeta, né? Então, a gente tem que, aqui, ou no planeta que se aproxima de provas e expiações, ou no planeta de regeneração, lá ou aqui, a gente tem que buscar fazer aquilo que nos cabe, né? Com galhardia, com humildade, com simplicidade, utilizar o conhecimento que nós temos justamente em favor daqueles que estão precisando deles. E, lógico, quem não utiliza vai se haver através da lei de causa e efeito, nós sabemos disso. Então, do meu ponto de vista, está tudo certo, está tudo correto, está tudo maravilhoso. Agora, se estamos atrasados no tempo, a responsabilidade é nossa. Ou, vamos lá, será que um Francisco Cândido Amor Xavier, como é que ele está agora? Né? E aí, as inteligências dos grandes impediram o avanço do nosso querido Chico Xavier? Não. Né? Agora, a nossa impede. Por quê? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, porque a gente só quer olhar as coisas dos outros, só o outro é que está errado. É aquilo que a gente falou lá no final, né? Está todo mundo errado. O Espírito fala isso, está todo mundo, mas nós não estamos. E a gente esquece de olhar para dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uma análise assim, que é o que os Espíritos nos trazem, né? Eu acredito que a humanidade ela avançaria um pouquinho mais rápido. Mas, se não avança, está tudo certo. E, lógico, o Evangelho, Jesus nos diz tudo isso. Não tem como a gente construir a nossa casa na areia. O vento vem e derruba. A gente tem que construir sobre a rocha. E para construir na rocha, meu querido Raimundo, não é fácil. Alguém conhece aqui Vitória do Espírito Santo? Conhece? Lá em Vitória do Espírito Santo, quando eu vou lá, eu já fui várias vezes lá, eu olho uma casinha que tem construída numa rocha lá em cima. Aí eu lembro dessa mensagem do Evangelho. Rapaz, para construir aquela casinha ali. Aí eu vou pegar a história. Meu querido, passou muito tempo, o pessoal lá me dizendo, imagina naquela época, aquela casinha ali tem quase uns 200, 300 anos. Eu digo, meu Deus do céu, como foi para construir aquela casinha sobre a rocha? Mas, engraçado, ela está lá intacta. O vento vem, a chuva vem e tal, ela não desmorona. Mas a gente tem visto muitas casas desmoronar aí nesses aterros, né? Nessas areias. Então, meu querido Raimundo, não sei se eu respondi, né? Quem sou eu, mas aí que nós temos vários professores que podem nos ajudar a responder essa pergunta de Raimundo. Obrigado aí pelo questionamento. Obrigado pelas palavras. Oh, meu caro amigo Silvio, eu queria lhe dizer duas coisinhas. A primeira é que eu tenho uma honra de ser seu amigo. A segunda é que onde você está, o trabalho anda. Isso nós sabemos. Né? E incluindo mais uma terceira, agradecendo pela mensagem, que a mensagem realmente é muito interessante para as nossas reflexões, e dizer que você está, mais uma vez, de parabéns pelo assunto, pelo tema de hoje. Com relação ao tema, quantas inteligências nós temos? Existem quantos tipos de inteligência? Primeiramente, existia a inteligência racional, né? Essa que todo mundo conhece, etc, etc. Depois aparece um camarada chamado Daniel Goleman, que falou a respeito da inteligência emocional. Mais tarde, vem Dana Zohar e fala a respeito da inteligência espiritual. E depois, um camarada chamado Howard Gardner escreveu uma obra chamada Inteligências Múltiplas. Ou seja, existem vários tipos de inteligência. E essas inteligências são os chamados talentos, da parábola que Silvio citou no começo, talentos
que cada um possui de acordo com a sua capacidade. Mas o que é inteligência? Eu me lembro, toda vez que falo em inteligência, eu me lembro do camarada, um escritor famoso, russo, escritor russo famoso, chamado Isaac Asimov. Nasceu em 1920 e morreu aos 72 anos de idade em 1992. Ele dizia o seguinte, que quando ele era jovem, ele foi para o quartel, e lá no quartel fazia um teste de QI, quociente de inteligência. E o quociente máximo que foi atingido no quartel até ali foi 100, mas ele atingiu 160. Ninguém tinha atingido essa ordem, 160. Ou seja, o camarada tinha um QI de inteligência de 160. Mas aí foi, né, depois do teste, ele foi o assunto da hora, o assunto do dia, mas no outro dia ele continuava como soldado raso. O tempo foi passando, continuou como soldado raso, mas ele tinha um carro. Ele tinha um carro que, quando dava problema, ele levava ao seu mecânico. E lá no mecânico, ele olhava para as atitudes do mecânico. O mecânico abriu o capô do carro, ficava olhando para o motor e tal, olhava, analisava, falava algumas coisas que ele não entendia bem, que era coisa de mecânico, que ele não entendia bem. Mas, no final, sempre o mecânico consertava o carro dele. Ele ficou imaginando, eu sou inteligente para determinadas coisas, mas se esse mecânico me fizesse um teste sobre isso aqui que ele sabe, eu certamente iria me dar muito mal. Se um marceneiro fizesse um teste de marcenaria para mim, eu ia me dar muito mal. Se um ferreiro, etc., ele começou a analisar e chegou à conclusão que ele não era lá essas coisas de inteligência muito, não, porque ele se achava, ô Silvio. Todo mundo dizia que ele era inteligente e ele se achava, companheiro. Se achava, não, sou inteligente, etc. E ele percebeu que a inteligência dele só se situava em uma área, uma determinada área de conhecimento, e que muitas outras áreas de conhecimento ele estava completamente por fora. Então, como a parábola nos diz, cada um tem o seu aspecto de inteligência. Então, ele tinha um talento para inteligência sobre aquele setor, o seu mecânico tinha outro aspecto de inteligência para outro setor, e assim sucessivamente. Portanto, não devemos nos envaidecer das nossas inteligências, porque quanto menos inteligência nós tivermos, entre aspas, mais assim mesmo a gente pode dar conhecimento daquilo que a gente sabe para alguém superior a nós em termos de inteligência racional. Então, meu caro amigo Silvio, essa palestra de hoje nos faz refletir com relação aos níveis de inteligência que são capazes de nós, pessoas humanas, colocarem esses níveis de inteligência em prol da humanidade, a fim de que a gente possa realmente ajudar naquilo que diz o Evangelho. Fora da caridade, não há salvação, meus caros companheiros. Obrigado, Rubinho. Eu fico feliz também, sou agradecido pela amizade, não só sua, de todos que estão aqui, né? Para mim é motivo de felicidade, satisfação. Lógico, ter você que é experiente, professor, né? Nós estamos engatinhando aí nessa área, mas a gente fica feliz, né? Pelas considerações, pelo ensinamento que você falou sobre esses níveis de inteligência. Realmente é isso mesmo, né? Eu vejo muito isso a partir do momento que a gente traz essa virtude por excelência, traz assim, vamos cultivá-la e trabalhá-la cada vez mais, que é a humildade, fica tudo mais fácil, muito mais simples para a gente compreender, entender e dialogar e falar sobre qualquer tema. Eu falo muito isso. E a gente sabe que não é fácil, né? Ser humilde.
E esse tema, especificamente, ele requer esse sentimento, essa virtude por excelência, que é a humildade. Porque ele vai de encontro justamente com questionamentos e, às vezes, a gente fica sem determinadas respostas para esses questionamentos, né? Não sabe para onde, que direção a gente vai. Lógico que a gente observa que é como se fosse algo que tivesse a nossa visão, né? Turvando a nossa visão. E nada mais, nada menos é do que esse orgulho que ainda está muito encrustado em nossos corações, né? Essa vaidade exacerbada. E falar da inteligência, ela cria esses arranhões nessa parte que tem essa, que nos deixa com a visão, né, turva. E esses arranhões a gente consegue até ver alguma coisa com nitidez assim lá no fundo, né? E isso é bom, isso é maravilhoso. Então eu agradeço você, né, por essa sua colocação, né? Fico feliz porque só tem a acrescentar na exposição. Obrigado de coração. E eu te amo, meu irmão. Muita paz, muita luz. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todas as participações e, na esteira do que afirmou o nosso irmão Rubem, e que vai de acordo até com o slogan do projeto, eu me esqueci, ainda há pouco pediria ao querido amigo Silvio que lembrasse, o projeto Caravana, né? Alguma coisa, ou Dinâmica Espírita, em suma, movimentação da caridade, não é isso? Qual o projeto? O projeto que o amigo pretende inaugurar... Formigas na Estrada. Como? Formigas na Estrada. Pois é. Então, isso tem tudo a ver com o que foi colocado pelo nosso irmão. Quer dizer, onde você for, o trabalho estará presente lá te esperando, né? É verdade, é verdade. Como espera a todos nós, onde quer que nós nos posicionemos, onde quer que nos apresentemos. Sabe, Edilson? Então, querido irmão Silvio... Edilson, rapidinho aqui, eu lembrei aqui, durante a pandemia, né? Nós nos recolhemos, né, um pouquinho devido à questão da pandemia, e todos nós nos recolhemos. E quando eu vi aquela enfermeira que foi vacinada em São Paulo ano passado, e ela falando que ela é uma pessoa que ela tem comorbidade e que ela estava em casa, mas aí ela, como enfermeira, como profissional aposentada, ela disse que ela tinha que ir para a luta, e ela foi para o hospital, se colocou à disposição para ajudar, etc, etc, etc. Aí eu fiquei lá, meu Deus do céu. Eu tenho comorbidade também, pressão alta, mas não é uma coisa tão exagerada, apesar de... Aí eu fiquei, meu Deus, eu me recolhi demais. Nossa, eu botei a mão na cabeça. Apesar dos trabalhos que a gente desenvolve, alguns pararam, mas a gente continuou alguns, né? Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu fiquei assim, decepcionado comigo. Aí eu fiquei, rapaz, olha só, eu fiquei triste, eu não vou mentir para vocês. Aí, de repente, vem aquele espírito, né? Aquele espírito amigo e chega na nossa voz, rapaz, não fica assim não, para aí. Eu digo, como é que eu não vou ficar? Ele diz assim, olha, para aí, que não te preocupa, tu tem que te preservar mesmo, porque depois da pandemia, o teu trabalho vai dobrar. Eu digo, vixe, eu digo, tá bom, então vamos lá. Vamos esperar, que droga esse trabalho, né? Então, não é à toa o Formigas na Estrada. E claro que, dando uma formigada, quem sabe até presencialmente o amigo não possa nos visitar em breve no CESIC, haja vista que no dia 12 nós pretendemos voltar ao presencial. Mas quero dizer ao querido amigo que, quando voltarmos ao presencial, vamos continuar também no sistema online, e o amigo será projetado lá no nosso telão na sua fala habitual, mensal. Né? Muito bom, obrigado. Meu querido irmão. Então, muito obrigado, e pediria ao querido irmão que, após as suas considerações, fizesse a prece de encerramento, por gentileza. Ok, Edilson, as considerações é só gratidão, né? Agradecer a todos vocês pela oportunidade de poder trazer um tema, poder falar alguma coisa, fazer minhas considerações, e agradecer por vocês
esse tempo que vocês tiraram para nos escutar e, acima de tudo, para nos dar mais força ainda para a gente continuar, né? A gente sabe que como falando do trabalho, é formiga, é trabalho de formiguinha mesmo. A gente sabe que é pouco, a gente precisa fazer mais, a gente sabe disso, a gente tem a consciência disso, mas tudo é muito gradativo, é assim mesmo, e quiçá, né, que a gente se prepare cada vez mais para assumir mais responsabilidade, né? É isso aí. Então, muito obrigado de coração. Então, vamos acalmar nossas mentes, levar o pensamento ao Criador, levar o pensamento a Jesus, nosso querido e amado Mestre. Senhor, quanta gratidão, Mestre querido e amado. Gratidão pelo dom da vida. Gratidão por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome e sentirmos a Tua presença neste momento. Quando estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, ali estarei. Gratidão, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu auxílio, pelo Teu amparo. E nesse instante, Mestre querido e amado, gostaríamos de pedir a Ti as Tuas bênçãos, o Teu amparo, o Teu auxílio. Que esta luz divina possa envolver a cada um de nós, presente nesta reunião. Envolver a todos os irmãos que, por algum motivo, não puderam participar hoje desse trabalho. Envolver os trabalhadores de última hora. Envolver, Senhor, nossos irmãos evangélicos, católicos, budistas, muçulmanos, nossos irmãos das religiões afrodescendentes, umbandistas, os nossos irmãos, Senhor, que na tua existência falam que não acredito na tua existência. Ó Mestre querido, que esse bálsamo de luz e de amor envolva todos nós, e neste diapasão de paz, de alegria, de fraternidade, esta luz possa regozijar os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais, através destes ensinamentos, os ensinamentos do teu Evangelho vivo, desta doutrina consoladora, possamos cada vez mais fazermos as nossas reflexões no íntimo dos nossos corações. E agirmos, Senhor, agirmos em favor daqueles que estão tão necessitados na atual existência. Pois sabemos, Senhor, que é dando que se recebe. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo, Mestre, que voltamos para a vida eterna. Nesse instante, Senhor, clamamos também as tuas bênçãos para os nossos irmãos desencarnados e indigentes. Ninguém liga para eles, Senhor. Pelos nossos irmãos, os espíritos sofredores, os espíritos que encontram-se com seus corações endurecidos, pelos nossos familiares, amigos e conhecidos que já desencarnaram, pelos irmãos que desencarnaram recentemente através da bênção que tu nos enviaste, a Covid-19, pelos irmãos encarnados que encontram-se nos hospitais, gemendo, chorando, aflitos, pelos seus familiares que clamam noite e dia a saúde deles. Ó Senhor, que seja feita a tua vontade. Pelos irmãos em situação de rua, nos presídios, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, nos centros de reabilitação de drogadição. Pelos irmãos, Senhor, que gemem e choram nos presídios. Ó Mestre querido e amado, quanta dor, quanto sofrimento. Mas tu nos disseste, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui estamos nós, Senhor, clamando não só por nós, mas por todos aqueles que estão nesse momento de desesperança, de sofrimento, de dor. Abençoa-os e ampara-nos.
Glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Assim seja, bem. Uma Linda, boa noite a todos. linda oração. Nossos queridos irmãos. Muita paz, Boa muita noite, pessoal. harmonia. Boa noite, Leda. Dá um Silvio, cheiro nas tudo de bom. crianças. Boa noite, Silvio. Valeu. Pessoal, professor. Boa noite a todos. Edilson, Valber, Abraço, forte abraço. Mundo. Boa noite a Abraço, vocês. Raquel, Tchau, tchau. André. Valeu, meus queridos. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. Abraço.